São Paulo revela planos para Kaká, a ideia é transformá-lo em técnico num futuro não muito distante. No vídeo de hoje do canal do Nicola, dou detalhes dessa história. Bora falar também sobre o Palmeiras, que encontrou um volante brasileiro jogando na Itália e o transformou no primeiro nome da lista de reforços para metade do ano. Tem ainda informações tristes no Corinthians. William registrou mais um boletim de ocorrência após ameaças contra ele e sua família. No Internacional, o clima também não é bom. Greve de jogadores por falta de pagamentos. O Atlético Mineiro corre o risco de perder Arana na metade da temporada e eu trago os clubes interessados no lateral esquerdo. Para completar as últimas do mercado de transferências, o Palmeiras deitando e rolando em várias competições diferentes e muito mais você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando nesse meio desde 2000 e a ideia por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora pedir também, se curtiu o vídeo, deixa likezinho que ajuda bastante. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que é parceira de Liverpool, Barcelona, Chelsea, entre outros clubes. Nessa quinta-feira, às 8 da manhã, tem Brasil e Coreia do Sul, um dos últimos amistosos da seleção na preparação para a Copa do Mundo. Cotações interessantes para essa partida. Você também pode apostar em vários outros jogos envolvendo seleções marcados para quinta-feira. Não vai desperdiçar essa chance de fazer uma boa grana, certo? Para participar e estar na 1xBet é bem simples. Vou deixar um link no comentário fixo, você vai lá, clica, faz seu cadastro. Só não esquece de usar o cupom NICOLA para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Vitinho, atacante que já deixou o São Paulo. Ele inclusive usou as redes sociais para se despedir. De acordo com a imprensa mexicana, Vitinho já está passando por exames médicos para ser anunciado em breve como novo reforço do Atlético San Luis. Time mexicano que é dirigido por André Jardine. Outra informação que você soube primeiro no canal do Nicola. Por falar em atletas formados na base do São Paulo de saída, contar que o Lucas Perry, atleta que ainda tem contrato com o São Paulo até dezembro e está emprestado no mesmo período para o Náutico, recebeu uma sondagem do Atlético Paranaense. O Furacão olha no Lucas Perry a possibilidade de contratá-lo de graça para 2023 e já iniciou tratativas, embora o Furacão não confirme, até porque o Perry só vai poder assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho. Bora falar agora sobre o Vitinho, atacante do Flamengo. De acordo com o jornal Dia, Flamengo e Vitinho avançaram na renovação do contrato. Vínculo atual acaba em dezembro, jogador comprado do CSKA da Rússia por 10 milhões de dólares, na oportunidade 45 milhões de reais, dono de um salário de 1 milhão de reais, vai ter seu vínculo renovado com o Flamengo. Para fechar o giro de notícias, contar que Hudson decidiu se aposentar. Ex-volante do São Paulo, do Fluminense, do Botafogo de Ribeirão Preto, estava sem jogar desde o início da temporada, quando seu contrato com o Flamengo e com o Fluminense terminou. Ele tinha os seus direitos econômicos presos ao São Paulo, estava emprestado ao Flu. O Hudson conversou com alguns times, não sentiu interesse de fechar com nenhum deles e anunciou nessa quarta-feira o fim da sua carreira. Bora falar agora sobre o Palmeiras e a boa fase do Alviverde em todas as competições. Você já sabe que o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, certo? São 15 pontos conquistados em 8 jogos. Verdão também é líder do Campeonato Brasileiro Feminino, 10 rodadas disputadas e 25 pontos conquistados. Na Libertadores da América, o Palmeiras foi mais uma vez dona da melhor campanha na fase de grupos, incluindo todos os grupos. O Palmeiras teve 100% de aproveitamento, 18 pontos conquistados. É legal também contar que o Palmeiras já havia sido líder geral da fase de grupos nas últimas 4 ou em 4 das últimas 5 edições da Libertadores da América. Mas não para por aí. A supremacia alviverde também é constatada. No Campeonato Paulista Sub-20, o Palmeiras lidera seu grupo com 4 vitórias em 4 jogos. No Campeonato Paulista Sub-17 são 6 jogos e 6 vitórias, saldo de gols de 25. Já no Sub-15, também no Campeonato Paulista, mais uma campanha de 6 jogos, 6 vitórias, saldo de gols de 31. Palmeiras deitando e rolando, parabéns aos envolvidos. Bora falar agora sobre Guilherme Arana, para repercutir uma informação trazida na tarde dessa quarta-feira por Fred Augusto, cara que tem uma conta no Twitter e sabe bastante sobre o Galo. Ele revelou que o Atlético espera para metade do ano uma proposta da Premier League. Essa oferta giraria na casa dos 19 milhões de euros ou cerca de 100 milhões de reais. Na hora me ligou o alerta, porque recentemente batendo papo com uma pessoa próxima ao Arana, essa pessoa me disse que o Arana não renovaria o contrato com o Galo porque a expectativa é de que ele seja vendido na metade do ano.
De qualquer forma, antes de gravar o vídeo, fui consultar essa mesma fonte para saber se existe alguma proposta oficial. A pessoa afirmou que não tem nada preto no branco, papel timbrado, nem nada disso. Porém, 2 clubes ingleses recentemente sondaram o staff do Guilherme Arana para entender as condições do negócio e para demonstrar interesse. Os clubes que se manifestaram são o Wolverhampton, clube inglês que tem vários atletas portugueses, o outro time foi o West Ham. Repito, não há proposta e nenhuma sinalização de oferta com valores determinados. Mas o staff do Guilherme Arana já foi procurado, jogador que está vestindo a camisa da seleção brasileira, até por isso deve render bastante valorização. Arana, que foi comprado por 5 milhões de euros, hoje o Galo é dono de 90% dos direitos econômicos do ótimo lateral esquerdo. Bora falar agora sobre o William, jogador do Corinthians, que registrou nessa quarta-feira mais um boletim de ocorrência após ameaças contra ele e contra sua família, a segunda vez que o William precisa se dirigir a uma delegacia para fazer boletim de ocorrência. A primeira algumas semanas atrás, agora por conta de manifestações contra ele e também sua esposa. Entre outras coisas, o William chegou a ler que descobririam a escola das filhas. Uma das reclamações seria de que o William é de vidro, tem se machucado com enorme frequência e não dado o carinho e a atenção especial ao Corinthians. Diante de mais essa situação, eu começo a acreditar que aqueles boatos que surgiram recentemente de que o William espera por propostas na metade do ano na Europa para voltar para lá, isso pode acabar se confirmando, apesar de o pai do William ter declarado de forma pública que o filho quer continuar no Brasil. Está há bastante tempo fora, havia saído em 2007 e se acostumou com um padrão de vida completamente diferente do nosso. O que a gente passa por aqui é inaceitável, onde já se viu o pai e a mãe receberem ameaças dizendo que descobririam o endereço da escola das filhas. O que as filhas têm a ver com uma má campanha do Corinthians ou do William? Enfim, dirigentes do Corinthians seguem dando apoio. O Corinthians até divulgou uma nota oficial se colocando à disposição para ajudar o William no que for necessário. Mas diante desse cenário, eu não acho que o William vai durar mais muito tempo por aqui. Você, o que você pensa de tudo isso? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar sobre a greve no Internacional. O treino que aconteceria na manhã dessa quarta-feira foi cancelado por decisão dos atletas. O motivo? Até 4 meses de direitos de imagem atrasados. Vale lembrar que os direitos de imagem compõem parte dos vencimentos. Em alguns casos, tem atletas que chegam a ganhar 40% dos seus vencimentos ligados ao direito de imagem. Os jogadores do Inter não treinaram, voltaram para casa. Algumas horas depois, reapareceram no período da tarde, porque o Internacional fez a quitação de 2 dos 3 meses para a maior parte dos atletas. Aqueles que têm 4 meses para receber tiveram apenas metade da dívida paga. Presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista e tentou explicar a situação, afirmando o seguinte, abre aspas, os jogadores têm direito ao contrato de imagem, não farei juízo quanto ao direito ou legitimidade da manifestação. O que me surpreendeu foi que esse assunto estava sendo resolvido. Nesse sentido, expliquei aos jogadores que isso poderia não ocorrer se tivéssemos falado antes. Enfim, o dirigente, que deve até 4 meses de direitos de imagem, reclamando que os atletas fizeram isso. A culpa é toda dele e da atual gestão do Internacional, uma das piores do futebol brasileiro. O Inter só se metido em problemas, mudanças de técnicos. E o Inter, se não abrir os olhos, vai correr risco de rebaixamento. A administração é muito, mas muito ruim. Bora falar agora a respeito de um volante brasileiro que atua no futebol italiano e interessa ao Palmeiras. Informação divulgada pelo UOL dá conta de que Hernani, vocês lembram dele? Hoje com 28 anos de idade, formado nas categorias de base do Atlético Paranaense, é o primeiro nome da lista de volantes que o Palmeiras quer para a metade do ano. Palmeiras que já sondou recentemente o Andréas Pereira, não conseguiu do Manchester United uma permissão para negociação de forma imediata. Outros nomes como o do Wallace, ex-Grêmio, também foram especulados e agora o Hernani. Só para contextualizar e recapitular, o Hernani surge no Atlético Paranaense e é vendido para o Zenit 8 milhões de euros e na época ele tinha 22 anos de idade. Pouco mais tarde ele troca a Rússia pelo futebol italiano, o Parma o comprou por 6 milhões de euros. Os direitos econômicos do Hernani seguem vinculados ao Parma, mas ele foi emprestado ao Genoa na temporada que passou. O time acabou sendo rebaixado, esteve em 20 partidas, não conseguiu marcar gol. Não se sabe ao certo se ele vai ser utilizado pelo Parma ou se pode ser negociado em definitivo. De acordo com o Transfer Market, o valor de mercado do Hernani hoje é de 4 milhões de euros ou mais ou menos 20 milhões de reais. Os empresários do Hernani, inclusive, estão na Itália tratando com o Parma a respeito do futuro do jogador. Já foi bastante interessante, tenho dúvida de como é que é a fase dele agora. De qualquer forma, é o Palmeiras começando a se mexer.
para trazer um atacante, um centroavante, um volante e um zagueiro. Essas são as prioridades do elenco alviverde nesse momento. Quero fechar o vídeo para falar sobre a chance de Kaká trabalhar no São Paulo, informação divulgada pelo próprio Carlos Belmonte, diretor de futebol do Tricolor, em uma live no canal do Arnaldo e do Tironi nessa terça-feira. Só para explicar direitinho essa história, o nome do Kaká surge no contexto ou diante do cenário de que o Alex vai deixar o Sub-20. O próprio Alex, recentemente, em uma entrevista ao canal da Alê, deixou claro que vive os últimos meses de seu contrato com o São Paulo. Ele havia feito um acordo com a diretoria para ficar 2 anos. Nesse período, imaginava-se que ele pudesse ser utilizado pelo time principal. Como o Rogério Ceni deve continuar, não há planos da diretoria em trocar a comissão técnica, o Alex já sinalizou para o mercado que vai ficar até dezembro e depois vai procurar uma oportunidade em um clube que queira contratá-lo para o time principal, para o time profissional. É nesse cenário, sabendo que o Alex não fica, que o São Paulo já vê a possibilidade de encaixar o Kaká, palavras do próprio Carlos Belmonte. Não há nada fechado, essa é só uma ideia preliminar. São Paulo deve procurar nos próximos dias, talvez semanas, o Kaká para sugerir que o Kaká inicie essa carreira de técnico à frente do Sub-20, numa preparação para se tornar, num futuro não muito distante, o técnico do time principal, mais ou menos aquilo que o São Paulo imaginou quando contratou o Alex. O Tricolor tinha a expectativa de que o Alex esperasse, aguardasse por uma oportunidade no time principal. O Alex já deixou bem claro que não vai aguardar. Então a ideia de formar um treinador em casa passa a ter o Kaká como uma possibilidade. Kaká, que está aposentado, parou a carreira em 2017 jogando pelo Orlando City, já fez uma série de cursos para ser gestor de futebol, para ser empresário e o mais recente para ser treinador. Ele inclusive brincou numa foto apresentando o diploma de técnico e dizendo que aguardava por propostas. Quero saber a sua opinião. Kaká como treinador no São Paulo vai dar certo? Você gosta da ideia? Use o espaço para comentários, comente. Não esqueça também de deixar like, de se inscrever no canal, aquela coisa toda. A gente volta ao vivo a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Fechou? Abraço, tchau!